Bom, pessoal, gravar um vídeo aí, talvez aí eu diria o mais importante aí da minha vida. Tá aí, esse é o meu Galaxy 500 1967, cinza cósmico com interior azul. Esse é o mesmo carro de um vídeo que eu postei dele algum tempo atrás. Se eu não me engano, o título do vídeo é Detalhes sobre o Galaxy 500 1967, onde eu conto um pouco da história desse carro, que ele tinha pertencido ao meu avô. Meu avô comprou esse carro, não comprou 0 km como alguns acham. Ele foi comprado com 5.000 km em 1971, então o carro era praticamente seminovo e já fazia muito tempo que o meu avô queria um Galaxy. E a minha avó sempre comentava comigo: seu avô estava atrás de um Galaxy há muito tempo, ele já queria um Galaxy há muito tempo, ele sempre falava. E até o dia que ele conseguiu encontrar esse. Antes desse carro, meu avô comprou um Galaxy 1970 vermelho. E quando ele comprou esse carro em 1971, pouco tempo antes desse, ele conseguiu comprar um Galaxy que ele tanto queria. E ele levou o carro numa oficina de confiança dele na época, ali na Lapa, e eles constataram que o carro tinha sofrido alguma batida, alguma coisa grave, e constataram alguns danos na parte de baixo do carro. O que aconteceu foi que o meu avô devolveu esse carro que ele tinha comprado e encontrou esse em Pinheiros. Esse carro estava na rua em Pinheiros e o meu avô, eu não sei detalhes da história, mas o meu avô entrou em contato com o dono, acho que viu ele na rua, encontrou o dono e comprou o carro. O carro tinha 5.000 km na época. E no vídeo anterior dele, que eu postei já há bastante tempo atrás, ele estava cinza metálico, que foi uma cor que o meu pai pintou ele em 1988. Naquela época era muito comum você pegar um carro mais antigo assim, e ao invés de você só dar um banho de pintura, fazer uma pintura original, a tendência na época era modificar a cor do carro e colocar alguma coisa um pouco mais chamativa, né? Então, no caso, meu pai achou legal colocar um cinza metálico. Ele não destruiu o carro, ele poderia muito bem ter vendido o carro naquela época, ter descartado o carro. Ele não era um entusiasta de carro antigo. E ele resolveu pintar do cinza metálico e curtir o carro. Mas no fundo, ele foi responsável por manter o carro na família, né? Imagina se ele tivesse o pensamento comum, né, que a gente vê, que são as pessoas daquela época falarem: isso aí é lixo, e vender por qualquer merreca e tchau, né? Então, agradecer aí o seu Cláudio Bergamo, que de uma maneira ou de outra conseguiu preservar o carro. E ao invés de ter descartado, ele falou: bom, eu vou curtir esse carro, já que tá aí, então vamos usar. Aí, na época, ele disse que o carro ficava bem chamativo no cinza metálico, né? Que chamava muita atenção aonde ia, que o carro tinha uma presença muito legal na época e tal. Só que hoje não faz mais sentido você manter um carro desse, né, de uma cor metálica, fora do padrão original, a não ser que a cor metálica seja original de fábrica, né? Então, no caso desse aqui, ele era cinza cósmico original, e no vídeo anterior eu cogitava pintar ele de azul agena. Por que eu pensava isso? Naquela época era muito comum você ver Galaxy cinza cósmico com a pintura bem caída, assim, bem desgastada. Então a gente via o carro naquelas condições e pensava assim: não tem graça essa cor, né, cara? Essa cor vai matar o carro. Então, no vídeo anterior, eu falo que eu pretendia pintar do azul agena, porque eu considerava a cor original de 67 mais bonita e tudo mais. Acontece que algum tempo depois eu vi algumas fotos aí que estavam circulando na internet, bem nessa época que eu já tinha decidido pintar o carro de azul agena. Eu vi algumas fotos de um Galaxy lá de Jundiaí sendo restaurado no cinza cósmico, e o carro estava sendo extremamente bem feito e me chamou muita atenção. A pintura bastante cintilante, bastante brilhante, né? E aí eu vi que era um tom de cinza bem interessante, que ele tinha o charme dele, né?
Mas aquilo passou, assim, eu achei bonito o carro, mas passou, na hora eu não fiquei com tanta vontade de pintar ele da cor original. Até que, numa visita na minha casa, alguns amigos, numa conversa informal, falaram pra mim assim: olha, André, pô, cara, pensa no teu avô andando na década de 70 com o Galaxy todo original, na cor cinza original dele, nos anos 70. E, pô, toda a história do carro, né, a plaqueta original, o carro saiu assim de fábrica, porra, considera pintar teu carro da cor original. E na hora eu falei, vamos pensar, né, vamos pensar. E olhando algumas fotos antigas dele, eu tenho apenas uma foto dele na cor original, né? E olhando aquela foto, realmente bateu uma nostalgia muito grande de ver ele daquele jeito. E ele tava sem os tubos dos para-choques, né? Um grande amigo aí, o Silvio Marcelini, me deu de presente esses que estão aí. Por quê? Na época o carro usava, ele sempre usou isso. E o meu pai, quando resolveu fazer a pintura no carro, ele mandou tirar e ele deixou só as garras. Então ele andou muito tempo só com as garras. Então eu comecei a ver aquela foto antiga do carro e, puta, fui pego aí pela coisa da nostalgia. Eu comecei a imaginar o meu avô voltando da loja que ele trabalhava com esse carro cinza, do jeito que vocês estão vendo ele aí. E então eu mudei completamente a minha cabeça em relação à cor. Eu acho o cinza cósmico uma cor maravilhosa, cara. E tipo, hoje, de jeito nenhum, jamais eu pintaria ele de uma cor que não fosse essa. Então eu acho que a escolha foi muito feliz. O carro não está pronto, ele está desmontado por dentro. Ele está sem o forro de teto, sem os bancos traseiros, sem tampão traseiro. Então agora a gente tem aí uma boa caminhada aí pela frente. Eu já tenho o forro de teto Mooncrater original. A ideia é fazer esse carro totalmente original. Ali tem um pedacinho da capa de banco original, mas eu já tenho os tecidos em perfeito estado para colocar aí. Então o carro vai ficar 100% original. Ele é cinza, é uma configuração rara. Ele é cinza com o interior azul. O painel tá montado, então tá bem bonito o painel dele. Eu botei aqui uma capa americana azul para combinar e proteger o volante original dele, que tá em muito bom estado. Então assim, eu queria mostrar um vídeo, uma prévia aí, antes de montar o interior dele. Logo vai estar montado. A gente já tem todas as capas, carpete, já temos tudo. E é um carro que vai dar um resultado final bem legal. E assim, a decisão de respeitar a cor original do carro foi a melhor coisa. A gente fez uma homenagem aí ao meu avô, a história do carro, respeitamos a história do carro. Então ele voltou a ter a aparência que ele tinha aí há 40, 50 anos atrás. Alguns não gostam dos acessórios de para-choque, eu gosto muito. Eu costumo usar o argumento que é o seguinte: se isso fosse uma coisa colocada depois que o carro saía da concessionária, a gosto do dono, mas não. Esses acessórios, a gente tem fotos aí de concessionárias Ford com Galaxies ainda 0 km já utilizando. Então era um acessório escolhido na compra do automóvel. Então não vinha de fábrica, mas nas concessionárias era possível aí ofertar os acessórios. Então o carro saía já 0 km usando eles. Então assim, apesar do carro ficar com as linhas mais limpas sem ele, eu não tenho coragem de tirar. E pra ser sincero, eu acho bem legal essa coisa, fica bem de época, né? Fica parecendo aí o carro do vovô, que no caso ele é o próprio, né? O carro do vovô. Ele tem um detalhe que eu não tive coragem de tirar também. O meu avô instalou isso na época. Esse é o famoso emblema Cruzeiro do Sul. Ele só saiu em 1969 na linha Galaxy e na linha Galaxy 500. Esses emblemas saíram nos Galaxy 500 1969 e ele é o Cruzeiro do Sul 5 estrelas em menção aos 50 anos da Ford em 1969. Em 1970 já foi substituído por outro emblema, já não é esse mais. Então, em 71, quando meu avô comprou o carro, ele colocou esse emblema, porque era muito comum na época as pessoas colocarem esse emblema nos primeiros Galaxy 67. Então eu já vi outros Galaxy 67 usando esse emblema.
E como tá aí a vida inteira, né? Eu simplesmente restaurei o emblema, que eu acho lindíssimo, e não vou tirar ele vai ficar aí para sempre. Ainda faltam algumas coisas externas. Tá faltando os frisos das caixas de rodas e os frisos das caixas de ar, que eu já tenho, estão guardados. Eu tô fazendo a pintura deles. Eu já tenho as presilhas para colocar na caixa de ar e prender eles. E é isso, assim, logo logo o carro por fora já tá 100%. E eu queria compartilhar aí com vocês um pouquinho aí dessa história muito legal, que teve esse desfecho maravilhoso aí. O carro, graças a Deus, a gente colocou a cabeça no lugar e resolveu aí honrar a história do carro, honrar a história do meu avô. Ele tá com uma ponteira cromada que eu acho horrorosa hoje em dia, já não combina mais com a aparência dele. Eu coloquei há muitos anos atrás e muito em breve isso aí vai sair, dá lugar ao escapamentinho ali originalzinho, saindo no meio da traseira. Totalmente no padrão original. Eu tenho pneus faixa branca para ele, diagonais de época, campeão supremo na medida original, que estão em perfeito estado. Estão praticamente 0 km aí sem uso, e eu vou colocar mais para frente. Então é um carro que vai ficar com um visual bem legal, galera. Ele vai ficar bem legal mesmo. É uma combinação aí meio incomum de época, é o cinza com azul. O cinza saía muito com o interior preto, saía muito com o interior vermelho. Com o interior azul já é um pouco mais incomum. Deixa eu mostrar aqui, ó, o motor do automóvel. Tá aí o bom e velho Y-Block, tá um pouco escuro já, a luz infelizmente acabou. Mas é o Y-Block. Como esse carro é 529, ele é uma das primeiras unidades aí de 67, ele tem o motor ainda em 2 tons de azul. Então é uma curiosidade aí das primeiras unidades. Chicotinho ali atrás, ó, já tá tudo organizadinho. A boinha aqui, a bolsinha do esguicho já tá no lugar, tá tudo instalado. Todo o capô foi pintado por dentro, tudo voltou ao tom original, painel corta-fogo. Vamos fazer mais uma externinha aí, porque a luz já tá acabando e eu não queria deixar de fazer esse registro. A primeira vez que eu coloco ele na luz do dia e tá brilhando bastante. Então assim, pessoal, no último vídeo desse carro eu falei uma grande besteira. Eu falei que essa cor era uma cor apagada, era uma cor que não valorizava o carro. Falei uma merda do cacete, porque hoje eu não teria a menor possibilidade de eu querer fazer ele de outra cor que não fosse essa. Eu acho uma cor muito legal. Com o interior azul eu acho que fecha aí com chave de ouro. E o carro tá aí renascido. Tá ficando muito bom. Deixa eu mostrar o porta-mala. O porta-mala desses 67 aqui. Eles são totalmente pintados na cor do carro, né? Então eu mandei fazer do jeito certo. Então a tampa, aí o porta-malas está todinho na cor do carro, como manda. Aí falta fazer o forro, o carpete que vem aqui embaixo de cor vinho preto. Como esse é uma das primeiras unidades dos 67, curiosamente até junho de 67, ele tem o porta-malas com forração simples. Então ele só tem um carpete preto que vai em toda a parte de baixo aqui do porta-malas e mais nada. Ele não tem aquelas carenagens que vão nas laterais. Ele não tem. E ele também não tem aquele forro que sobe aqui para cima. O Galaxy do Badolato, por exemplo, que eu trabalhei, como já é um carro de agosto de 67, ele já tem os forros aqui na parte de baixo e o forro de Corvin sobe aqui para a parte de cima, mas ele também não tem os tampões laterais. O tampão lateral só foi aparecer no final de 67, a partir de setembro, outubro, por aí. E é isso. Tá aí o nosso querido 67 aí, que tá há muitas décadas na família aí. Eu fiz meu amigo Léo me ajudou aí a fazer os adesivos originais, ó. Esse carro foi tirado na Sonnerweg. Então a gente fez réplica aí do adesivo da Sonnerweg original. Ele já tá usando aqui os selinhos de inspeção aí de março de 67, que foi quando ele saiu. Aqui ele tem um cartãozinho da Sonnerweg também. Cartãozinho de cadastro da Sonnerweg que eu deixei para fazer um charme. A gente fez a reprodução aí dos selos originais
Tinha uma réplica que circulava por aí, mas não era exatamente igual à original. Essa aqui não, é uma cópia fiel da original. Ela é literalmente igual à original. Trabalhada aí por detalhe por detalhe. O selo de OK aí que saía nos Galaxy 67 e 68 aí quando saíam da linha de montagem. E o carro tá com um brilho bem legal. Tá bem alinhadão o carro também, tá bem alinhado. Deixa eu acender as lanternas traseiras, aí a gente encerra. Aproveitar aqui, as lanternas traseiras são bem legais. E eu espero em breve voltar e fazendo um vídeo dele já montado por dentro. Olha essas lanternas, realmente são muito bonitas, né? E aí é isso, ó. Eu restaurei as lanternas também. Estão com duas lentes americanas aí 0. E é isso, eu restaurei os piscas dianteiros também, que estavam bem cansados. Na verdade não são piscas, né? São piscas, mas também são faroletes, né? O farol de luz baixa aí dele. E é isso, agora anoitecendo. Valeu, pessoal, até a próxima aí.